Evangelho, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje festividade da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde e Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Mãe Igreja celebra 3 natividades ao longo do ano litúrgico. A primeira, por excelência, a Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. As outras 2 são celebrações de grande importância, tanto que dos demais santos não se ouve falar da celebração da Natividade, porque a vida desses 2 santos foi inteiramente orientada para o nascimento de Jesus. João Batista e a Santa Mãe de Deus, a Beatíssima Virgem Maria, que hoje nós celebramos a memória de seu nascimento. É com grande alegria que a liturgia nos entrega o primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, onde nós ouvimos a narração da genealogia de Jesus. Esse texto retornará para a gente próximo ao tempo do Natal. Teremos a oportunidade de olhá-lo com ainda mais detalhes. Eu queria chamar a atenção para a imagem das mulheres que aparecem no texto da narrativa do Evangelho de hoje. Além de Maria, a genealogia
apresenta 4 mulheres: Tamar, Raabe, Betsabé e Ruth. Todas 4 são estrangeiras, não pertencem ao povo de Israel. Todas as 4 entraram na história de Israel e fizeram parte da história da salvação de uma maneira extraordinária. Foram incorporadas à história da salvação. E marcam assim, meus irmãos, uma característica peculiar que Mateus quer acenar para a gente. Além da grande dignidade que essas 4 mulheres passam a ter, sinalizando assim a dignidade e a relevância da mulher dentro do cenário da fé cristã, obviamente, mas essa é apenas uma interpretação social. O elemento mais belo trazido por esse, que não é um detalhe, mas algo de grande relevância na genealogia de Jesus, é que a salvação ela é anunciada para toda a humanidade e ela passa pela história dessas 4 mulheres. Se o sofrimento e a morte entrou por conta do pecado que Eva cometeu, pela história dessas 4 mulheres correu a graça de Deus em favor de todos. Se por conta do pecado de Eva fomos afastados da história da salvação e da vida, passando pela história atabalhoada em alguns momentos, sim, muito sofrida. São 4 histórias profundamente marcadas por momentos de tensão, momentos de pecado, momentos de angústia, mas são 4 histórias que contam para a gente como um coração se abre e se entrega a Deus e como Deus não rejeita. E pela oferta dessas 4 mulheres, a história da salvação teve o seu percurso. Por meio desses 4 testemunhos, Deus confirmou o seu amor e mostrou a sua misericórdia ao longo da história. Esses 4 testemunhos nos ensinaram o caminho de reconciliação. Até que no tempo da graça, eis que o Senhor gerou a mais bela das flores, da qual nasceu seu filho. Assim como Eva foi gerada sem o pecado, mas por desgraça, virou as costas para Deus e se afastou do Senhor, levando consigo Adão, aquela que Deus, desde o seu nascimento, a preservou do pecado, permaneceu amando por toda a sua vida, sem jamais abandoná-lo. Done, Senhora da terra, do céu, rainha sem par, Virgem Mãe que um Deus encerra, ó suave estrela do mar. Esse é o hino das laudes de hoje. Tua beleza fulgura, cingida embora de véus, pois nos trouxe tão pura o próprio Filho de Deus. Hoje é teu dia, nasceste, Senhora, vieste sem mancha à luz, com teu Natal tu nos destes o do teu Filho Jesus. Vê? Essa é a grande alegria da celebração da Natividade da Virgem Maria, porque pelo seu nascimento foi-nos dado o Salvador. Em ti, celeste e terrena, o nosso olhar se compraz. Rainha santa e serena, que a todos trazes a paz. Louvado o Deus Trino seja,
Suba ao céu nosso louvor, pois quis tornar mãe da Igreja a própria mãe do Senhor. Como não celebrar, meus irmãos, o dia da Santa Mãe de Deus, do seu nascimento, com tanto júbilo? Mas, padre, de onde vem essa narrativa? Nós não encontramos na Bíblia. Muito bem, nem todas as narrativas antigas estão contidas na Bíblia. A festividade da Santa Mãe de Deus é celebrada no Oriente desde os primeiríssimos séculos, enquanto no Ocidente toma espaço a partir do VI século, da virada do VI para o VII século. São diversos os escritos que não pertencem ao cânon romano, ou seja, que não fazem parte dos livros bíblicos, mas que têm reconhecimento por parte da Igreja, que narram episódios e passagens relacionadas a Nosso Senhor, relacionadas à Virgem Maria e aos apóstolos, mas que não compõem os livros que foram separados para a Santa Bíblia. Então, são leituras que a Igreja reconhece, mas que não integraram o corpo canônico da Sagrada Escritura nossa, cristã. Então, nesses escritos, nós podemos encontramos o nome de São Joaquim, de Santana, a história do nascimento da Virgem Maria. Encontramos ali um pouco mais sobre a história da infância da Virgem Maria. Encontramos também os relatos a respeito do casamento da Virgem Maria com São José. E tantos outros relatos que não compõem aqueles que estão dentro dos evangelhos. E todos eles são reconhecidos e, como podemos ver, os primeiros cristãos no Oriente sempre celebraram essa belíssima festa em base a esses relatos, é claro, mas, sobretudo, pelo claro e transparente amor e reconhecimento imediato à dignidade da Santa Mãe de Deus. Ouçamos, por exemplo, esse trecho da homilia de São João Damasceno a respeito do nascimento da Virgem Maria. Estamos no ano de no início do 700. São João Damasceno, monge, teólogo, doutor da Igreja, nos escreve assim a respeito. É uma homilia sobre a festa da Natividade da Virgem Maria. Vinde todas as nações, vinde homens de todas as raças, de todas as línguas, de todas as idades, de todas as dignidades. Com alegria festejamos a natividade da alegria do mundo inteiro. Se até os pagãos honram o aniversário do seu rei, que não deveríamos nós fazer para honrar o aniversário da Santa Mãe de Deus? Porque em toda a humanidade foi transformada, porque a dor de Eva, nossa primeira mãe, foi transformada em alegria. Com efeito, Eva ouviu a sentença de Deus, darás à luz na dor, e Maria ouviu da parte do anjo, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Forte essa imagem, né? Ele usa a expressão, darás a luz na dor, enquanto a Virgem Santíssima, alegra-te, ó cheia de graça. Imaginem, meus irmãos, que essas palavras o Senhor também tinha reservado para Eva. Ou seja, para nossa primeira mãe, o Senhor queria e pensou nela para ser sempre isenta do pecado. Mas em um determinado momento, abandonando a voz de Deus, deu ouvido à voz de um outro e seguiu a voz do seu próprio coração, contrariando aquilo que Deus lhe havia dito e precipitou na dor. Isso tem muito significado para nós, as dores no mundo. E isso eu posso assegurar a vocês, não por mim, Padre Fábio, mas pelo ensinamento da Igreja, não é outra coisa senão a realidade do pecado que acontece no meio de nós. Não há dor inserida na história da humanidade que não advenha do pecado. Por que o mal não se extingue no mundo? Porque ainda existem homens e mulheres que dispõem o seu coração à rebelião contra Deus. E dessa forma, a dor permanece entre nós. Mas Cristo já não ofereceu o sacrifício para a nossa salvação? Sim, ofereceu. E esse sacrifício foi consumado pela salvação
de todos, mas é preciso que nós professemos a nossa fé. É preciso que nós aceitemos e abracemos a oferta do sacrifício do Senhor. Mas como assim, Padre? Assim como a Eva e a Adão foi entregue uma vida sem a mancha do pecado, para que eles vivessem assim para sempre. Mas em determinado momento não escolheram mais viver assim e bom. Aconteceu o que aconteceu. Da mesma forma, nos foi entregue a salvação, mas é preciso que nós tomemos parte, que nós abracemos e professemos que Jesus é nosso Senhor e vivamos sob a força e sob a unção do seu preciosíssimo sangue e possamos viver desse modo a vida que Deus nos propõe. Pelo sangue de Cristo nós fomos salvos para vivermos como homens e mulheres ungidos por Deus, segundo a unção que recebemos, de maneira que esse se torna o nosso novo nascimento, o ponto de partida para o recomeço da nossa vida. Você quer recomeçar na vida? Quer dar certo na vida? Coloca Cristo no centro. Recomeça a tua história para viver com uma única voz na regência do teu coração, a voz do teu Senhor. E que ao longo da sua vida, cada decisão seja a mortificação da própria voz interior pela escolha da voz de Cristo. Por escolher o que tu me pedes, Senhor, como disse São Pedro esses dias e nós ouvimos, porque tu o dizes, eu lanço a rede. É assim, é dessa forma que reinaremos com Ele na glória. É dessa forma que nós somos chamados a viver cada dia. Foi assim que a nossa Santa Mãe viveu todos os dias de sua vida. Não houve outra voz em seu coração que não fosse a voz do Senhor. Não houve outra escolha que não fosse a escolha por aquilo que Deus lhe apresentasse. Em nenhum momento a Santa Mãe de Deus quis o que fosse diverso do querer de Deus, diferente do querer dele. E se alguém pode pensar, bom, a vida assim, Padre, parece ser chata e difícil. Até para você superar a suposta chatice e dificuldade que você possa ver, olhe para os efeitos e os méritos que a Santa Mãe de Deus conquistou vivendo assim por nós, e olhe os méritos que nós conseguimos conquistar por nós mesmos durante o tempo da nossa vida que não vivemos desse jeito, e compara com o realismo para ver qual dos dois vale a pena, e com inteligência volta à decisão que convém ao teu coração. Não tem outro modo de viver e ser feliz, diferente de viver para Deus e por Ele. Então, a festa de hoje nos traz esse testemunho tão forte, eloquente da Santíssima Virgem Maria. Continuando, São João Damasceno escreve assim: que toda a criação esteja em festa e cante o santo parto de uma santa mulher, pois ela trouxe ao mundo um tesouro indestrutível. Por ela, o Verbo criado de Deus uniu-se a toda a criação, e nós festejamos o fim da esterilidade humana, o fim da enfermidade que nos impedia de possuir o bem. A natureza deu lugar à graça. Com a Virgem Mãe de Deus devia nascer de Ana, como a Virgem Mãe de Deus devia nascer de Ana, a estéril se refere a Ana. A estéril, a natureza permaneceu sem fruto até que a graça deu à luz o seu fruto. Tinha de ser aquela que ia dar à luz o primogênito de todas as criaturas, no qual tudo subsiste. Ó Joaquim e Ana, casal bem-aventurado, toda a criação está em dívida para convosco. Por vós, ela ofereceu ao Criador o melhor de seus dons, uma mãe digna de veneração, a única mãe digna daquele que o criou.
belíssimas palavras de São João Damasceno, que se unem às palavras que nós temos hoje no ofício das leituras de Santo André de Creta, que faz essa referência se tornar bem evidente a respeito do nascimento da Virgem Maria e o nascimento de Jesus. Nos foi dada uma mãe para que nos fosse entregue o Filho de Deus. O fim da lei, ou a finalidade da lei, é Cristo, que ao mesmo tempo separa da lei e eleva para o Espírito. Nele está a consumação, pois o próprio legislador, tendo cumprido e terminado tudo, transfere a letra para o Espírito. Assim, tudo recapitula em si mesmo, vivendo a graça depois da lei. A lei, porém, submetida, a graça harmoniosamente adaptada e unida, não misturadas e confundidas as características de uma com as da outra, mas, mudado de modo divino, o que era pesado serviu escravo em leve e liberto, para que não mais estejamos reduzidos à servidão dos elementos do mundo, como diz o apóstolo, nem sujeito ao jugo da escravidão da letra da lei. Então, dessa forma, Santo André faz um paralelo entre o tempo em que o povo caminha sob a lei de Israel para poder viver fora da escravidão do pecado e, finalmente, quando o Senhor nos entrega a graça por meio de Cristo e, dessa forma, nos liberta. O povo vivia sob a tensão servil do pecado e ora temos a liberdade. É forte e às vezes a gente tem dificuldade de entender porque para os primeiros cristãos o batismo era uma mudança radical de vida. Nós nascemos em uma sociedade, nos declaramos cristãos, mas não digamos assim, não vibramos tanto com aquilo que somos. Interessante isso. Perdemos bastante dessa eloquência de dizer, o meu Deus me salvou da morte eterna. Ele derramou o seu sangue sobre mim e eu me tornei sagrado aos olhos do Senhor, pois Ele me ungiu com a sua graça. E o senso de responsabilidade sobre esse grande dom de Deus que vem embebido de uma alegria que mantém o coração sempre efusivo no amor. Assim os primeiros cristãos viviam a dignidade do batismo. E ele faz essa afirmação com tanta eloquência. Antes do sacrifício redentor de Cristo, por mais que nos empenhássemos na lei, vivíamos sob um efeito de escravidão. Mas agora que o sacrifício redentor foi oferecido e pelo batismo nós tomamos parte, somos de fato libertos em Cristo. Mas para viver a vida que Ele nos propõe, a ideia de liberdade nos primeiros cristãos não acontece com a possibilidade de viver uma vida distinta daquilo que Deus espera para nós, porque foi Ele que pagou o preço do nosso resgate. Como é que a gente pode dizer obrigado, virar as costas e depois ir embora fazer do nosso jeito? No mínimo seria uma falta de respeito, né? Mas interessante como as nossas gerações absorveram isso com uma naturalidade incrível, talvez porque tenhamos nos afastado bastante sobre o significado e o valor do sacrifício do Senhor e a realidade do pecado e aquilo que ele move e gera sobre nós. Enquanto os primeiros cristãos têm isso com muita evidência. Continuando o texto, é este o resumo dos benefícios de Cristo para nós. É esta a manifestação do mistério, é o aniquilamento da natureza, é Deus e homem, é a deificação do homem assumido. Todavia era absolutamente necessária o esplendor e a evidência da vinda de Deus aos homens, uma introdução jubilosa, antecipando para nós o grande dom da salvação.
Este é o sentido da solenidade de hoje, que tem início na Natividade da Mãe de Deus, cuja conclusão perfeita é a predestinada união do Verbo com a carne em seu ventre. Agora a Virgem nasce, é alimentada com leite, plasmada e preparada como mãe para Deus e Rei de todos os séculos. Neste momento foi nos dado um duplo proveito. A elevação à verdade. Outro, a rejeição da servidão e da vida sob a letra da lei. De que modo? Com que fim? Pelo desaparecimento da sombra com a chegada da luz, em lugar da letra, a graça que dá a liberdade. Foi o que já comentamos, né? Nossa solenidade está na fronteira entre a letra e a graça, unindo a realidade que chega aos símbolos que a figuravam, substituindo o antigo pelo novo. Portanto, queridos irmãos, cante e exulte toda a criação e contribua com algo digno para a alegria deste dia. É um só o júbilo dos céus e da terra. Juntos festejem tudo quanto está unido no mundo e acima do mundo, pois hoje se constituiu o templo criado do Criador de tudo. E pela criatura, de forma nova e bela, preparou-se nova morada para o seu autor. Linda essa frase, né? Linda. E com esse carinho, essa delicadeza, Santo André decreta da grande solenidade, a celebração da Santa Mãe de Deus, do nascimento da Santa Mãe de Deus. Eu queria dividir com vocês, por último, para concluirmos a nossa meditação de hoje, essas palavras de Antônio Vieira, que estão presentes entre os seus escritos. Aliás, o primeiro escrito no Brasil é o livro de poemas do padre, a primeira publicação no Brasil, né, da qual se tem registro. É o livro de padre Antônio Vieira, os poemas a respeito da Virgem Maria. E padre Antônio Vieira, então, em um dos seus sermões da festa da Natividade da Santa Mãe de Deus, faz a citação dos títulos de Nossa Senhora, que eram os títulos mais frequentes em todo o nosso Brasil. Vamos nos reconhecer de norte a sul, porque todos esses títulos da Virgem Maria, sejam os jesuítas, sejam os franciscanos, sejam os carmelitanos e tantos outros, os mercedários que passaram pelo nosso Brasil, que difundiram a fé sobre a terra de Santa Cruz, difundiram todos esses títulos da Virgem Maria, que nós muitas vezes conhecemos, mas não sabemos nem a associação deles. Padre Antônio Vieira, nesse breve parágrafo, vai lançar mão de todos esses títulos e orientá-los a um único canto de alegria. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, que nasce para nos entregar o Salvador. Vamos ouvir esse trechinho. Perguntai aos enfermos, para que nasceu esta celeste menina? Dir-vos-ão que nasceu para ser a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres e dirão que nasceu para ser a Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados e dirão a ti que ela nasceu para ser Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados e eles te dirão que ela nasceu para ser a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes e desanimados e eles dirão que ela nasceu para ser a Senhora dos Prazeres. Dizei aos desesperados e eles te dirão que ela nasceu para ser por eles a Senhora da Esperança. Os cegos dirão, nasceu para ser a Senhora da Luz. Os discordes dirão, para ser a Senhora da Paz. Os desencaminhados responderão, por nós ela nasceu para ser a Senhora da Guia. Os cativos dirão ainda, por nós, para ser a Senhora do Livramento. Os cercados responderão para ser a Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes que nasceu para ser a Senhora do Bom Despacho.
E os navegantes, por sua vez, se perguntar-lhes, dirão: nasceu para ser a senhora da boa viagem. Os temerosos da sua fortuna dirão: para ser a senhora do bom sucesso. Os desconfiados da vida e inconstantes dirão: nasceu para ser a senhora por nós, a senhora da boa morte. Os pecadores todos dirão com confiança: ela nasceu para ser a senhora da graça. E todos os seus devotos para ser a senhora da glória. E se todas essas vozes se unissem ainda em uma só voz, diriam, sem titubear, que nasceu para ser Maria, a mãe de Jesus e a nossa mãe. Como não se comover diante das palavras de Padre Antônio Vieira? Belíssima! E assim retrata a imagem do nosso Brasil, os diversos nomes, os diversos rostos que Maria mostra e ilumina diante de seus filhos, as mais diversas realidades e dificuldades. Ela nasceu por nós, para nos entregar Jesus. E todos nós, cada qual ao momento da sua vida, poderá dizer: ela nasceu por nós, para ser a mãe do nosso Salvador e para nos entregar a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.